Eu passei muitos anos da minha vida lutando uma batalha contra a insubmissão, né? Na verdade, eu luto até hoje. Mas, para a glória de Deus, com a ajuda dele somente, eu tenho tido algumas vitórias, né? Então, assim, eu vejo, eu observo, né? Eu sei que tem muitas mulheres também que lutam contra isso. E aí, por isso, eu gostaria de estar compartilhando, né? Um pouquinho da minha experiência contra isso, para que sirva também de encorajamento, né, a muitas outras pessoas que esse vídeo alcançar. Eu vejo que o problema maior, né, que nós nos tornamos tão inteligentes, quando eu falo nós, eu me refiro a nós mulheres, né, nos tornamos tão inteligentes, nos tornamos tão independentes, né, que de forma racional, de forma lógica, se torna improvável, né, a gente se tornar submissa nas condições que nós vivemos hoje, né, no mundo que nós vivemos hoje. E aí por isso dificulta muito mais a questão. Então, tive que voltar aqui com essa pessoinha que tava ali chorando. Né, mãe? Toda vida é assim, quando eu tiro pra gravar um vídeo eu nunca consigo. Então vamos fazer aqui com ela mesmo. Né? Então, voltando a falar de submissão. Então, assim, sabe o que é mais lindo, né, nessa história toda? É que por mais que a gente se atualize, né, o mundo se atualize, os costumes mudem, né, a cultura mudem e a gente acabe se amoldando a ele, né, Deus ele não muda, né, Deus ele age por princípios, né, Deus ele, na verdade ele estabeleceu princípios e ele não quebra esses princípios. E da mesma forma ele quer que a gente haja, né, sem quebrar esse princípio. Eu acredito que é isso que ele se refere lá em Romanos 12, 2, né, que fala assim, né, não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança em o seu modo de pensar, a fim de que experimentem a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para vocês. Né? Então, a submissão ela continua sendo um princípio, porque está na palavra, né? Que nós devemos nos submeter. E quando eu falo de submissão, eu não me refiro somente à submissão da esposa para o esposo, né? Eu me refiro a qualquer tipo de submissão, aos superiores, a qualquer tipo de relacionamento onde a gente precisa exercer o princípio, né, de submissão. E aí, como aqui fala, né? Então, a forma como eu tenho vencido a submissão é através da palavra de Deus, né? E aí volta aquilo que eu sempre venho batendo nos vídeos, né? Venho sempre batendo na mesma tecla sobre ler a palavra, porque eu só consigo ter mudança de vida quando eu sei o que está escrito na palavra. E eu só sei o que está escrito na palavra quando eu leio, né? Então isso é a importância, né? Porque o Senhor ele é tão perfeito que ele deixa todas as instruções para a gente ter uma vida boa. É tanto que aqui na continuação, né, fala que para que a gente possa ter, né, perdão, me perdi aqui um pouco, mas para que a gente possa experimentar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, né? Então a gente só consegue experimentar essa boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente se submete à palavra, quando a gente cumpre os princípios que Deus deixou, né? Então uma coisa leva a outra. E então, assim, de forma prática, né, eu me submeto ao outro, seja ele meu esposo, que essa tem sido a minha batalha, né, não porque ele mereça, não porque eu olho para ele, mas porque eu olho para a palavra de Deus, porque eu olho para os ensinamentos, para os princípios de Deus. E aí se torna mais fácil. E aí eu vejo que essa tem sido um dos maiores questionamentos, o que nos atrapalha, que nos impede, é olhar para o outro, né? Talvez eu poderia parar esse vídeo aqui mesmo, só falando que é um princípio do Senhor eu ser submissa, né? O que não seja fácil de cumprir, mas já nos dá o norte, né? Mas aí eu vou bater também em cima dessa justificativa. Muitas vezes a gente olha muito para o outro, porque quando a gente não consegue fazer algo, a nossa tendência é olhar para o outro, é culpar o outro, né? Isso é desde sempre. Então eu posso olhar para o outro e dizer assim, mas o outro não merece, né? O outro, enfim, a gente pode colocar todos os defeitos do outro para justificar que a gente não consegue ser submissa. E aí eu lembro muito da passagem que diz lá em João, no finalzinho de João 21,
né? João 21, deixa eu só pegar aqui. João 21. João 21, lá nos versículos 20 em diante, né? Que Jesus ele tem ressuscitado e aí ele tá dando algumas instruções finais para Pedro antes que ele vá para o céu, né? E aí ele tá dando algumas instruções para Pedro do que ele quer que Pedro faça, né? E Pedro se vira para o outro discípulo, que no caso seria João, né? E aí Pedro disse assim, sim, Senhor, né? O Senhor já me deu essas instruções, isso eu estou resumindo, tá? Ele diz assim, sim, o Senhor já me deu essas instruções, e ele, né? E ele, e aí Jesus vai e fala assim, se eu quiser que ele viva, né, até que eu volte, o que te importa, né? Ou seja, em boa palavra, o que tu tem a ver com isso? O que tu tem a ver com a vida do outro? Né? Então isso já é uma resposta para nossas justificativas, né? Sobre e o outro, sabe? Então assim, essa passagem eu gosto muito de usar, né, na minha vida quando eu quero olhar para o outro, quero olhar para o defeito do outro, né? O Senhor me constrange muito quando eu leio essa passagem, né? E isso não de forma arrogante, mas de forma mesmo a olhar para o que nós precisamos fazer, né? Para o que eu preciso fazer, né? E assim, de uma forma linda, né? É impressionante que quando a gente faz a nossa parte, o Senhor ele faz a parte dele na vida do outro também, né? E isso, quando eu falo isso, né? Quando eu tenho feito a minha parte, eu tenho visto Deus transformar a vida do outro também, mudar a vida do outro, né? Talvez ele não mude para a forma como você quer, né? Talvez ele não mude para a forma como eu quero, porque a outra pessoa, ela não foi criada, né, para satisfazer as nossas vontades. A outra pessoa, ela não foi criada para satisfazer os nossos desejos, para ser da forma como a gente quer. Isso se chama manipulação, né? É outro erro, é outra falha que eu vejo muito na formação do nosso caráter, né? Essa questão do controle, da manipulação, né? Então, assim, a gente quer do nosso jeito, a gente quer do jeito que a gente sonha, que a gente idealiza. E não é assim, né? Deus, ele transforma da forma, Deus, ele muda a outra pessoa, né? Da forma que ele desejou, da forma que ele criou a outra pessoa para ser. Né? Então, muitas vezes, a gente não pode se frustrar. Ah, a pessoa mudou, mas não do jeito que eu queria. Paciência, né? A gente tem que saber se ela mudou para a forma como Deus o criou para ser. Entende? Então aí já é um outro assunto, né? Mas o que eu queria falar é que realmente quando a gente muda, quando a gente faz a nossa parte, quando a gente consegue cumprir um princípio da palavra de Deus, e nesse caso, né, aqui em questão é a submissão, né, Deus ele responde de forma linda. E ainda que ele não responde da nossa forma, ele responde, né? Mas primeiro eu tenho que me concentrar, eu tenho que me submeter à palavra, né? Eu tenho que me submeter a cumprir o princípio que Deus ele estabelece na palavra. Amém? Espero que tenha ajudado um pouco sobre esse assunto, né? E que tenha sido luz na sua vida no dia de hoje, que seja a resposta de oração que você tem tido essa dificuldade, né? E que assim como eu tenho vencido, que você também possa vencer. Em nome de Jesus.